Olá! Bem-vindo a meu vídeo sobre como a taxa de juros impacta as nossas vidas. Como sabemos, a economia é uma força poderosa que influencia todos os aspectos de nossas vidas, desde o emprego e renda até o preço dos alimentos e combustíveis. À medida que os mercados financeiros e a economia global evoluem, somos afetados de várias maneiras, às vezes sem nem mesmo percebermos. Neste vídeo, vou compartilhar com vocês como os eventos econômicos afetam nossas vidas. Vamos explorar como o aumento da inflação, as flutuações cambiais e outros fatores podem ter um impacto significativo em nossas finanças pessoais e nas decisões que tomamos diariamente. Espero que esse vídeo possa ajudá-lo a entender melhor como a economia funciona e como você pode se preparar para lidar com as mudanças que ela traz para a sua vida. Diariamente estamos expostos a eventos que nos deixam ansiosos por não sabermos que relação eles têm com o nosso dia a dia. De alguma forma todos somos impactados pela propagação dos seus efeitos. Por que isso acontece? Como pode um evento na Grécia afetar seu emprego aqui no Brasil? E um período de seca mais intenso aqui no Brasil afetar o padrão de vida de uma família na Europa? Porque um discurso mais exaltado do presidente dos Estados Unidos da América afeta seus investimentos? Prejudica suas férias? O objetivo deste livro não é aprofundarmos em teorias econômicas, pois isso seria inviável e você com certeza não teria paciência nem tempo para ler um livro tão técnico. Meu desejo é passar a você, leitor, o conhecimento que adquiri, tanto na academia como no mercado, em décadas de experiência. Portanto, fique tranquilo. Escrevi este livro com uma linguagem coloquial e didática, tornando a leitura prazerosa para que você ao final tenha intuição para entender o que acontece na prática em nossas vidas, consequência dos constantes eventos econômicos que acontecem pelo mundo. O livro foi escrito de forma evolutiva para que ao terminar a leitura você compreenda a lógica de tudo e por intuição saiba como um evento iniciado num país distante pode afetar a sua vida. Começamos com conceitos econômicos simples como a origem da moeda, do dinheiro, seu valor afetado pela inflação, juros, política econômica, fiscal, taxas de câmbio, ativos financeiros, emprego, renda, etc. Com isso você entenderá ao final como tudo isso se conecta e como funciona o mecanismo de transmissão de estresse na economia. Espero que goste do conteúdo e que possa ser proveitoso para o seu entendimento do comportamento dos mercados. O que interliga tudo. Uma breve história. Num passado muito distante nada no mundo era conectado. A civilização humana era basicamente agrícola e caçadora. Praticamente não existia comércio pela inexistência do que os economistas denominaram posteriormente como uma unidade de troca, ou seja, uma moeda. O fruto da produção individual ou familiar só podia ser trocado por escambo, um produto por outro. Assim, um pescador trocava seus peixes excedentes ao que iria consumir pelo trigo de outro indivíduo também excedente. Nessa época as trocas eram limitadas pelas necessidades individuais de cada um. Uma das primeiras unidades de troca conhecidas foi o sal, compreensível já que era um produto que praticamente todos necessitavam. Desse modo estabelecia-se uma quantidade de sal equivalente a cada produto. Um exemplo hipotético: um peixe de 500 gramas valia 2 kg de sal, já 1 kg de trigo valia 1 kg de sal. A palavra salário tem na sua origem o sal. As pessoas recebiam sua remuneração em sal. Dando uma acelerada nesta história, com o tempo surgiram unidades de troca que substituíram o sal feitas de metais como a prata e o ouro e assim por diante. Estes metais eram utilizados em natura e as primeiras moedas propriamente ditas surgiram cunhadas em homenagem a reinos e imperadores. Uma das mais antigas se referiam a Alexandre, o Grande. A partir daí iniciou-se uma relativa padronização na produção de moedas e sua responsabilidade de emissão pelos governos antigos. Até hoje o monopólio da emissão de moedas são dos respectivos países. Talvez estejamos presenciando uma revolução com as tão faladas criptomoedas, de emissão privada. Bem, isso é outro assunto para o futuro. A moeda tornou possível a expansão das trocas comerciais e propiciou a poupança e o investimento. Na época do escambo isso não era possível. Os produtos excedentes pereciam caso não fossem trocados. Já com a moeda um produtor vendia seu excedente e podia poupar ou investir. Com a moeda sendo emitida pelos países em larga escala, o comércio se tornou pujante e interligou o mundo todo com suas trocas comerciais. O que nos interliga a qualquer evento econômico que acontece pelo mundo é o dinheiro. Qualquer de nós que utilize e dependa de dinheiro será afetado quando qualquer evento, qualquer um, político, natural, financeiro, etc., acontecer.
pois eles certamente afetarão a economia. O que afeta o valor do dinheiro? Inflação. Ela corrói o valor do dinheiro. A teoria diz que inflação é a perda do poder de compra do dinheiro, ou seja, caso haja uma inflação muito alta, o que você compra hoje não conseguirá comprar daqui a um mês. Essa é a história recente do Brasil. Antes do Plano Real implementado em junho de 1994, o país chegou a ter impressionantes 2.477% de inflação em 1993. Isso equivale a 31,10% ao mês. Naquela época, sem no início do mês, se não fossem utilizados, valeriam 68,90 ao fim do mesmo mês. Por esse motivo, as famílias corriam ao supermercado assim que recebiam seus salários, pois se deixassem para depois comprariam bem menos produtos com o mesmo dinheiro. Mas o que gera inflação? Vamos a um exemplo bem simples. Imagine uma sociedade com apenas 20 pessoas, R$ 20 existentes e somente 20 quilos de arroz de produção. No limite das transações, quando todas as trocas forem feitas, quanto custará cada quilo de arroz? R$ 1. Ok? Agora imagine que nada mude, apenas a quantidade de dinheiro dessa sociedade tem agora R$ 40. Novamente, no limite das transações, quanto custará cada quilo de arroz? Isso mesmo, o preço do arroz dobrou. A inflação nasce de um desequilíbrio entre a quantidade de dinheiro e a oferta de produtos na economia. Isso segundo a teoria monetária e a teoria quantitativa da moeda, que ainda é dominante. Como eu escrevi na introdução, não me aterei a aprofundamentos teóricos, mas existem muitas discussões sobre o assunto e são relevantes para a evolução das teorias econômicas. Quem quiser se aprofundar, um começo interessante é o livro Juros, Moeda e Ortodoxia, do André Lara Rezende, porque a quantidade de dinheiro aumenta. Primeiro, vale dizer que dinheiro na economia não é só o físico, só o papel e as moedas em poder das pessoas. Quando um banco oferece crédito, também está aumentando a quantidade de dinheiro disponível na economia. Um outro exemplo. Volte a imaginar a mesma sociedade do exemplo anterior com os R$ 20 iniciais. Agora você é uma destas 20 pessoas e é o único banqueiro que existe. Duas outras pessoas são detentoras dos únicos R$ 20 existentes. Elas depositam esse dinheiro no seu banco. O que você faz como banqueiro? Isso. Imagine que seu banco empreste esses mesmos R$ 20 depositados para outra pessoa que necessita de dinheiro para abrir um comércio. Ela gasta 10 com a construção, 5 com fornecedores e 5 com funcionários. Os novos donos desse dinheiro irão ao seu banco abrir uma conta e depositar estes R$ 20. Quanto tem agora depositado e contabilizado no seu banco? Exato. R$ 40, mas só existem fisicamente R$ 20. Isso é conhecido como multiplicador dos bancos, e reduzir riscos no sistema. O Banco Central retém um percentual de 45% chamado de depósito compulsório. Dessa forma, de cada R$ 100 depositados nos bancos, só é possível utilizar 55 para realizar as operações. Para essa forma de aumento do dinheiro disponível, chamada de dinheiro contábil, existem mecanismos rigorosos e regulações para controlar essa quantidade de dinheiro na economia. Uma outra que causa a maior parte dos problemas é que fica na mão do Estado. São várias as formas de descontrole por parte dos governos e vou citar apenas algumas mais comuns que nos afetam. A mais óbvia é a impressão de dinheiro. Isso mesmo, o governo pode ligar na Casa da Moeda e pedir para imprimir mais dinheiro. Isso era feito constantemente antes do Plano Real. Mas por que o governo faz isso? Porque gasta mais do que arrecada. Duas formas de cobrir este déficit orçamentário. Numa ela emite títulos da dívida pública e vende no mercado. Quando você investe em tesouro direto, fundos de investimentos, de renda fixa, multimercado, etc., está comprando essa dívida do governo. LTN, LFT, NTNB, são títulos de dívida. Hoje simplificados nomes para Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic e Tesouro Inflação. A outra forma é simplesmente mandar imprimir mais dinheiro. Ele fará isso se não houver mais credibilidade na capacidade de pagamento do Estado. Ou seja, mesmo no caso dos títulos da dívida, quando elas vencem, o governo pode rolar a dívida emitindo uma nova. Se não conseguir, ele imprime dinheiro para pagá-las. Como controlar a inflação? Na linguagem dos economistas, a inflação é sempre um fenômeno monetário, ou seja, desequilíbrio na quantidade de moeda na economia em relação à oferta de produtos. Dessa forma, controlar essa quantidade de dinheiro disponível é o instrumento mais eficaz para combater a inflação.
A política monetária é a mais conhecida e utilizada no controle da inflação e sua ferramenta é a determinação das taxas básicas de juros da economia que conhecemos como taxa Selic. O responsável pela política monetária é o Banco Central. A política fiscal é de extrema importância e atualmente é que seria mais eficaz, mas por depender exclusivamente de vontade e de condições políticas é de mais difícil implementação. Política monetária, como o próprio nome sugere, é o controle da moeda, dinheiro, disponível na economia. O Banco Central utiliza as taxas de juros para controlar essa liquidez disponível. O principal mandato do BC é preservar o poder de compra da moeda, ou seja, evitar inflação. Diminuir a liquidez no popular é retirar dinheiro de circulação, diminuindo assim a pressão sobre os preços. Lembra do exemplo anterior do arroz? Quando existe risco dessa pressão sobre os preços gerar inflação, o BC aumenta as taxas de juros. Com isso atrai mais dinheiro para ser remunerado por essa nova taxa que fica parado rendendo juros ao invés de circular na economia. Essa taxa básica de juros é o que remunera os títulos da dívida pública e por transmissão a conhecida taxa do CDI utilizada como parâmetro de retorno nos fundos de investimentos. Assim, quando a inflação está subindo, saindo da meta, o BC aumenta os juros para controlar a inflação e, quando a inflação está baixa e sob controle, ele diminui a taxa de juros, devolvendo esse dinheiro para circular na economia, aumentando a demanda e melhorando a atividade econômica. Vale lembrar que crédito também é moeda na economia, pois é um meio de adquirir produtos sem ter dinheiro, e as taxas de juros também afetam a quantidade de crédito disponível. Política fiscal é a política de gastos do governo. Há dois lados nessa análise, o que fomenta a discussão que citei e sobre a qual é tratado no livro do André Lara Rezende. O governo gasta mais e com isso aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, pressionando a demanda, gerando inflação. Por outro lado, como vimos anteriormente, se o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa financiar esse déficit e emite dívida, ou seja, no limite, ele mais endividado terá que oferecer taxas cada vez maiores para conseguir captar esse dinheiro no mercado. Já que aumentou seu risco de crédito, taxas maiores retiram mais dinheiro da economia. Essa discussão atual, simplificando, é o que os economistas chamam de dominância fiscal e sobre o qual defendem a ineficácia da política monetária quando se tem um descontrole total na política fiscal. Para não complicarmos demais o entendimento, vamos focar na intuição mais simples: retirar ou devolver dinheiro em circulação para influenciar a demanda e controlar a inflação. Porque inflação é um tema importante. Inflação é o aumento generalizado dos preços que gera a perda do poder de compra da moeda. Inflação fora de controle, como a que já experimentamos aqui no Brasil, gera todos os males na sociedade, impactando de forma mais acentuada as classes mais pobres que não têm como se proteger. Gera também o que os economistas chamam de inércia, que é o comportamento de se aumentar os preços com base no passado. Todos os que vendem produtos acreditam que os preços vão subir antes mesmo que subam. Esse medo faz com que todos subam seus preços, confirmando o preço anterior, a chamada profecia autorrealizável. Quando a inflação adquire essa inércia, é difícil fazer com que todos acreditem que a inflação vai voltar ao controle e baixar, assim ela se retroalimenta e definitivamente sai de controle. Em uma economia nesta situação é praticamente impossível se planejar, tanto empresas como consumidores. Inflação alta também faz com que o Banco Central suba as taxas de juros, tornando o acesso a capital mais caro, aumentando os custos de capital das empresas, o que dificulta sua expansão e sua sobrevivência, gerando desemprego. Aumenta os custos de crédito que, mais caros, faz com que as pessoas consumam menos, esfriando o comércio e gerando também desemprego. Estes são dois dos efeitos mais simples de entender que, combinados com muitos outros, derrubam a atividade econômica do país, prejudicando toda a sociedade, inclusive o governo, que arrecada menos e aumenta seu déficit. Um ciclo vicioso e pernicioso para todos. Enfim, o controle da inflação é imprescindível e tema central para que se possa estabelecer uma política econômica sustentável e virtuosa. Taxa de câmbio é a relação de valor das moedas. No caso do Brasil, a paridade do real frente ao dólar americano, que é a moeda mais utilizada no mundo e referência de valor para todos os países. O que afeta essa relação de valor é o fluxo do dinheiro. Gastos no cartão de crédito também. O destino final da sua conta do cartão é para as empresas que lhe venderam algo, sejam produtos ou serviços. Gastos no cartão de crédito também. O destino final da sua conta do cartão é para as empresas que lhe venderam algo, sejam produtos ou serviços.
Quando uma empresa brasileira exporta seus produtos, está gerando um fluxo para o Brasil, pois seus clientes, ao realizarem o pagamento, o destino desse dinheiro é o Brasil. O inverso vale para uma importação. Quando as taxas de juros sobem nos Estados Unidos, a tendência é que dinheiro investido no Brasil saia com destino aos Estados Unidos da América para aproveitar essa alta na remuneração via taxas de juros que se elevaram. Quando há uma instabilidade política ou econômica, ou as duas juntas, já que estão intimamente ligadas, a credibilidade do nosso país é afetada e o dinheiro acaba também fugindo para um destino mais seguro em outro país com maior credibilidade. Este é um dos motivos também para o Brasil pagar taxas de juros tão altas. Para reter o capital no Brasil é preciso oferecer um retorno mais alto. Lembre-se de uma regra básica em finanças: quanto maior o risco, maior o retorno exigido. Qualquer evento que tiver como consequência uma alteração no fluxo do capital vai afetar a taxa de câmbio, positiva ou negativamente. A política econômica no Brasil. A estabilidade econômica brasileira foi atingida com o Plano Real em 1994, e o principal motivo de seu sucesso foi eliminar a inflação e com isso dar capacidade de planejamento para todas as pessoas e empresas. Essa estabilidade advém da credibilidade das políticas econômicas e é amparada por metas claras a serem seguidas pelas autoridades responsáveis pela economia do país. A política econômica brasileira está baseada no tripé que vigora desde 1999: metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Sabendo que o Banco Central tomará as ações com base nestes objetivos, os agentes econômicos são capazes de se planejarem com certo grau de confiabilidade. Essas políticas e a autonomia do Banco Central, BC, em cumpri-las são extremamente importantes na condução dos negócios empresariais e o planejamento das famílias no Brasil. Metas de inflação. Metas de inflação é a referência para a política monetária, ferramenta utilizada para controlar a liquidez na economia, ou seja, a quantidade de dinheiro disponível no mercado. Quando a economia está consumindo mais do que produzindo, ou seja, há um forte consumo sem a devida oferta de produtos na mesma proporção, os preços começam a aumentar, gerando inflação. Quando esta inflação caminha para fora da meta, o Banco Central. Quando a economia está consumindo mais do que produzindo, ou seja, há um forte consumo sem a devida oferta de produtos na mesma proporção, os preços começam a aumentar, gerando inflação. Quando esta inflação caminha para fora da meta, o Banco Central utiliza a ferramenta disponível de política monetária, que é a taxa de juros. Essa taxa é elevada e o seu efeito na economia é retirar dinheiro em quantidades que diminuam o consumo e minimizem a pressão sobre os preços, reduzindo assim a inflação. Vejamos um exemplo. O crescimento da economia brasileira após o Plano Real é bastante consistente, pois está aumentando a renda da população e, consequentemente, o consumo. O aumento do consumo sem um aumento na produção e oferta de produtos em mesma proporção pressiona os preços, gerando inflação. O BC utiliza a política monetária para aumentar a taxa de juros, o que incentiva a população a aumentar a quantidade de dinheiro em aplicações financeiras, ou reduzir as compras a prazo, pelo aumento das taxas no crediário. Assim, o BC reduz a liquidez na economia e diminui a pressão da demanda sobre os preços dos produtos. Com essa estratégia, controla-se a inflação. Câmbio flutuante. Câmbio flutuante é deixar a cotação do dólar frente ao real ser determinado pelo mercado, pela lei da oferta e procura. Apesar disto, o BC pode entrar no mercado eventualmente, comprando ou vendendo moeda, com o que ela minimiza a volatilidade excessiva em determinados momentos. Exemplo: quando há crises ou incertezas momentâneas do mercado, os fluxos de capitais de outros países saem do normal. Isso gera um aumento ou diminuição na entrada e saída de dólares do país. Fluxo este é aumentado pela volatilidade da taxa de câmbio. Nesse momento o Banco Central compra ou vende esse excesso de fluxo para minimizar esse movimento. Superávit primário. O superávit primário é a política de atingimento de saldo positivo entre arrecadação e despesa, excluindo o custo da dívida. Ela serve como uma sinalização para os investidores que o governo se preocupa em pagar sua dívida. Adota austeridade em suas contas, gerando um superávit que sinaliza, entre outras coisas, que ele não aumenta o déficit entre arrecadação e despesa, e gera resultados positivos que diminuem esse déficit. Exemplo: quando você gasta mais do que seu salário mensal, precisa cobrir essa diferença com um empréstimo no cheque especial. No mês seguinte, se quiser diminuir sua dívida, você deverá, no mínimo, gastar menos do que seu salário, sem considerar os juros do cheque especial.
Esta diferença é o seu superávit primário. O governo, para reduzir o risco de pagamento da dívida, precisa ter austeridade atingindo superávites primários. Entender os objetivos da política econômica brasileira nos dá a capacidade de planejar o futuro, pois sabemos as metas perseguidas pelas autoridades econômicas. Se os dados de inflação, divulgados periodicamente pela mídia, estiverem fora dos objetivos, acima da meta, saberemos que o Banco Central aumentará a taxa básica de juros para controlar a pressão sobre os preços e com isso trazer a inflação para a meta. Da mesma forma, sabemos que a política de câmbio flutuante deixará o preço do dólar ser definido pelo mercado e o BC intervirá somente para minimizar a volatilidade excessiva. Já a meta de superávit primário manterá os gastos do governo sob controle e, consequentemente, a sua credibilidade, entendendo o impacto dos eventos. Com base nos principais conceitos vistos até agora, já conseguimos avaliar como os mais variados eventos políticos, financeiros, naturais, se propagam pela economia nacional ou mundial até atingir o nosso dia a dia e causar impactos na nossa vida. Qualquer evento relevante tem uma consequência econômica, o que conecta o mundo todo e faz com que o evento se propague por ela é o dinheiro que nos conecta, o fluxo de capitais entre os países. A percepção de risco que se altera. Para que o entendimento seja mais natural, vamos pegar duas manchetes de notícias do dia em que escrevo este livro e analisar qual seria o provável impacto em nossas vidas. Com cenário eleitoral, bolsa opera em alta pelo segundo dia e dólar fica perto de R$ 3,90 3 de outubro de 2018. O estado de São Paulo. Porque a bolsa subiu e a taxa de câmbio real, dólar caiu. As eleições ocorrerão em 7 de outubro de 2018. Veja que a notícia de 3 de outubro de 2018. Como o candidato à presidência que tem como seu já declarado ministro da Fazenda, caso seja eleito, o economista Paulo Guedes, um liberal convicto, aquele que põe o dinheiro na mesa, ou seja, o mercado, vê com bons olhos seu projeto econômico de governo. Redução drástica dos gastos públicos, redução do tamanho do Estado, privatizações, reformas da Previdência e tributária, etc. Lembre-se que quem movimenta as cotações destes ativos é quem realmente põe dinheiro em jogo, não os palpiteiros de plantão que só falam e apostam em determinado resultado, mas não põem a mão no bolso. A análise destes agentes econômicos é que, com o aumento da probabilidade de vitória deste candidato expresso na última pesquisa, caso essa política econômica seja implementada, a política fiscal será mais austera, o que se traduz em menos gastos do governo e com isso uma necessidade de buscar dinheiro no mercado menor. No limite, sobrará mais dinheiro para as empresas financiarem a sua produção e com a consequente queda dos juros, já que o governo gastará menos, as empresas terão também acesso a. Por isso a bolsa subiu. O mesmo raciocínio se aplica à taxa de câmbio. Um país melhor e com mais credibilidade não só estanca o fluxo que está saindo, como também pode inverter e tornar esse fluxo positivo. Mais dólar entrando no país, a taxa de câmbio cai. Só uma explicação simples para reforçar este entendimento. Quando o dólar entra no país, precisa ser convertido em reais para ser usado no Brasil, com isso é feita uma venda de dólar para se comprar reais. Mais agentes vendendo é uma pressão para que o preço caia. Lei da oferta e procura. Lembre-se apenas que estes movimentos são de curto prazo, já que é tudo questão de probabilidades do que pode acontecer na eleição. Para que se torne realidade, a profecia tem que se realizar. Quem fez esse movimento acontecer logo após a divulgação da pesquisa foram os especuladores que apostam no curto prazo, tentando antecipar movimentos mais consistentes no futuro. Agora imagine que esse cenário se torne realidade. Isso realmente acontece e o direcionamento da política econômica seja esse. Como a vida de um simples cidadão será impactada. Empresas crescendo geram mais empregos. Quem está desempregado terá mais chances de se recolocar. Quem já está empregado terá mais chances de aumentar o salário, pois uma oferta maior é uma concorrência maior por mão de obra. Quem tem um comércio terá maior probabilidade em aumentar suas vendas, já que mais pessoas empregadas aquecem o consumo. Quem tem investimentos em ativos financeiros de renda fixa, ou seja, lastreado na taxa Selic/CDI, terá que avaliar a viabilidade em trocar por ativos de renda variável como ações, já que com o governo mais austero em seus gastos, a taxa básica de, enfim, um ciclo virtuoso poderá ter início e todos podem se beneficiar. Bolsas de Nova York fecham em alta.
Dow Jones crava 15º recorde do ano 3 de outubro de 2018. Valor econômico. A economia americana apresenta fortes sinais de fortalecimento com os dados que foram divulgados por lá, como o crescimento robusto do emprego e a queda das taxas futuras de juros. O mesmo efeito para nós aqui no Brasil, na análise anterior, vale para um americano. Com a atividade econômica nos Estados Unidos da América aquecida, o cenário para o crescimento das empresas americanas fica mais sustentável, o que leva investidores, americanos e de toda parte do mundo, a comprar ações na Bolsa de Nova York, pressionando os preços para cima. Essa queda nas taxas futuras de juros elevou os rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro americano. Esse raciocínio parece contraditório, mas o ciclo das taxas de juros, a conhecida curva de juros, se altera aí. Apesar da perspectiva de cair no curto prazo, no futuro projeta uma queda. Assunto um pouco mais longo para tratar neste livro. No meu curso Comportamento dos Mercados aprofundo mais o assunto com a matemática por trás disso tudo. Devemos analisar o efeito no curto e médio prazo dessa alteração, pois uma economia mais forte sinaliza uma elevação nas taxas de juros de curto prazo, como aqui, para conter um pouco a pressão sobre a demanda. Para o Brasil, o efeito, caso essa taxa seja elevada pelo Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano, é aumentar o fluxo de dinheiro em direção aos Estados Unidos da América. Uma taxa maior sendo paga pelo Tesouro americano atrai mais capital do resto do mundo. Um investidor com dinheiro no Brasil tenderá a retirar daqui para investir lá, tanto para juros como para ações, como vimos no primeiro parágrafo desta análise. Esse movimento pressiona a taxa de câmbio para cima, podendo elevar o preço do dólar. Isso é tudo, meus amigos. Não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda para que mais conteúdos sejam produzidos e consigamos ajudar a mais pessoas. Até a próxima e bons negócios.